Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo só para mostrar como é que tá aqui o ateliê, como é que tá aqui as produções. Tô aqui com 3 produções em andamento. Eu não gosto de fazer isso, eu não tenho o costume de fazer isso, mas cada um tem seu motivo de estar assim, tá? Normalmente eu inicio uma produção, né? E só começo outra quando eu finalizo. Mas aí aqui, o que é que aconteceu? Eu tava fazendo essa essa peça aqui, né? Que é um centro de mesa no modelo flores. Aí já fiz aqui, é, já tô aqui fazendo a segunda volta, né? Esse daqui é meio que é uma encomenda e não é ao mesmo tempo, né? Porque a cliente que me pediu, eu peguei, avisei a ela que, como eu nunca tinha feito, eu iria fazer, né? E aí, só depois disso, eu poderia passar um valor para ela, né? Ela tem bastante interesse nessa peça, só que aí não fechamos de fato a encomenda, justamente por causa disso, né? Porque eu não sei o valor da peça. E aí eu falei com ela que, como era uma peça assim diferente, né? Que eu não tenho uma base de gasto, uma base do peso que vai ficar a peça. Eu falei com ela que eu iria fazer, e aí só depois que eu fizesse, eu iria passar o valor para ela, tá? Então, por isso que é uma encomenda e não é ao mesmo tempo. Então, aqui eu já fiz a primeira volta, né? Eu iniciei aqui por esse daqui, e esses daqui é a primeira volta, e aqui eu já dei início à segunda volta também, tá? Então, já no momento tá assim. Aí, como é que eu tô fazendo aqui? Essa basezinha aqui dessas duas voltas, eu tô produzindo de 3 em 3. Então, aqui, por exemplo, cinza com mostarda e bordô. Eu já fiz aqui as 3 bases no cinza com mostarda. E aí, quando eu passar a volta aqui do bordô, eu venho fazendo a união. Eu fiz assim em todos, né? Todos que estão ali. Na realidade, tá faltando acho que um ou dois que já tá pregado ali, que eu ainda não fiz aqui a base, tá? Então, eu fiz logo ela inteira para ver se eu ia gostar da misturinha e se ia ficar legal ali na posição que eu imaginei. E aí, ficou faltando eu fazer as outras 2 bases. Então, tá faltando, são 2 cores, se eu não estiver enganada. Então, aí, tá assim desse jeito, né? Então, aqui é, eu tenho pink com verde água claro, tenho verde água escuro com rosa médio, tenho salmão com bege, tenho bordô com cinza, e aí aqui eu vou estar fazendo a finalização dele com o mostarda. Aqui é um grafite com amarelo ouro. E aí fui fazendo assim algumas misturinhas. Algumas combinações vão se repetir em ordem diferente, como é o caso do cinza com mostarda e bordô, né? Esse tá assim, desse jeito. A outra aqui que eu usei já tá diferente, né? Bordô, cinza e mostarda, tá? Então, deixa eu lembrar aqui também qual é a outra cor que se repetiu. Aqui é o bege com vermelho e rosa bebê. Aí eu fiz esse outro aqui, vermelho, rosa bebê e bege, tá? Então, não vou seguir bem assim uma ordem e vou fazendo aqui conforme as minhas sobras, tá? Então, aí, por enquanto, tá assim, desse jeito. Esse aqui é o verde água claro com amarelo bebê e a finalização deles é no verde bandeira, que é esse daqui. E aí, eu fui fazendo assim, né? Esse laranja com verde esmeralda, se eu não estiver enganada, vim fazendo aqui o acabamento com o areia da Cadore, que é aquele areia mais amareladinho, né? Não é aquele areia acinzentado. E aí fui fazendo assim desse jeito, né? Então, essas cores que estão aqui, né, já vão ser as mesmas que tem aqui, né? Só que vão ser em posições diferentes. Então, essa segunda volta eu vou fazer com outra cor. Não vou repetir cores que já tem aqui. No caso, assim,
tipo aqui, não vou fazer outra flor desse mesmo jeito aqui, de verde, rosa e azul, e não vou colar aqui nessa volta logo, tá entendendo? Então, assim, essas cores aqui, elas vão fazer parte da terceira volta em diante. Aí, essa segunda vai ser ordem diferente do que já tá aqui. Talvez eu até abra outros cones para agregar aqui outras cores. Eu ainda vou vendo aqui conforme eu vou produzindo. Aí, essas cores que já estão aqui, só vai ser repetida da terceira carreira em diante. Aí, na terceira carreira, eu venho agora repetindo as cores. Mas as duas primeiras voltas vai ser cor única, né? Então, assim, para não ficar muito aproximada uma cor da outra, como é a primeira vez que eu tô fazendo, eu não tô seguindo vídeo aula, eu tô fazendo aqui do meu jeito. E aí, assim, tô fazendo bem o que me agrada, tá? Então, aí, nesse primeiro momento, tá assim, desse jeito. Aqui é a primeira volta, né? E essa daqui, no caso aqui é o início, e esses daqui é a primeira volta. Então, até o momento, as únicas combinações aqui que está sendo repetida, mas em ordem diferente, é essa cinza com bordô e mostarda e esse bege com vermelho e rosa bebê, né? Aqui tá o cinza, a outra ordem dele é assim, desse jeito, e o rosa tá assim, né? Aqui e aqui. Então, mesmo sendo as mesmas cores, dá um resultado aí diferente, tá? Então, eu vou finalizar essa segunda volta, né? E aí, a terceira agora, eu já venho somente repetindo e só vou agregar alguma outra cor, além das combinações que eu vou precisar fazer aqui, caso tenha a necessidade de mais flores, tá? Mas aí, no momento, tá assim, desse jeito. Aqui, deixa eu ver quantas flores já tem. 4, 5, 6, 7, 8. Peraí, deixa eu abrir aqui, que fica melhor. Então, ó, aqui eu tenho 3, 4 com essa daqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 flores aqui é o total, tá? E esse aí, né, é a primeira volta. Ó. Aqui a flor base, né? E essa daqui, a primeira volta. Aí agora, a segunda, ela já vai ficando assim, uma flor mais baixa, né, que vai entrar aqui nessa cavidade, e a outra ela vai aqui em cima, que no caso é nessa mesma direção dessa aqui. Então aí vai ficando assim, desse jeito. Eu, sinceramente, já tô gostando bastante, tá? Tô fazendo de tudo para não ficar cansativo a vista dele, tá? Então aí tô fazendo aqui a misturinha, tô fazendo, por isso que já tem flores aqui que só tem uma e ainda não tem as outras bases prontas, que tô vendo se o resultado tá me agradando, tá? Então aqui já tem algumas bases e por enquanto o centro tá assim desse jeito. Aí, enquanto eu tava fazendo aquele centro, eu fui postando, né, as fotos de produções do mês nas minhas redes sociais. E aí eu fiz, né, um jogo de 4 peças que foi com o peludinho, que foi no bege, né? E aí eu tenho uma cliente que ela comprou um jogo desse do laranja, né, há uns meses atrás. E aí ela viu e me pediu também aqui agora a capa da caixa acoplada. Esse laranja, ele não é o mesmo que eu fiz a encomenda dela, tá? É diferente. Se eu não estiver enganada, esse é um pouquinho mais claro. Eu mostrei ele até aqui no vlog de produção da passadeira, mostrei a diferença entre um laranja e o outro que eu tinha aqui, né? Aí mostrei a ela, tirei a foto, eu ainda tinha aqui a pontinha, tirei a foto e mostrei a ela. E ela disse que estava tudo bem, que poderia fazer. No caso aqui, esse é o laranja da encomenda dela. E esse daqui é o laranja que eu tenho, tá? Então, ele tem uma diferençazinha. Ela disse que tudo bem que poderia fazer, tá? Então, aqui, já dei início. Eu achei que o peludinho que eu tinha seria o suficiente, mas no final das contas, não foi. Aí eu fiz um pedido,
tá para chegar hoje na segunda-feira, dia 13. E aí, chega hoje, né? Então, aqui, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é segunda-feira, dia 13. Agora já é... Deixa eu olhar que hora. Já é meio-dia. Então, aqui provavelmente deve chegar por volta de 1h30 da tarde, que é o horário de entrega aqui do Mercado Livre, tá? Então, vai a partir de 1h30 até mais ou menos 9 horas da noite. É o horário que eles ainda estão fazendo entrega, tá? Então, enfim, né? Eu pensei que o peludinho que eu tinha era o suficiente, mas eu consegui fazer apenas 3 carreiras completas. E a quarta, eu comecei aqui e finalizei ela até aqui, tá? Então, foram aí 3,5 voltas, e aí ficou faltando aqui mais uma volta e meia. Acredito que, no caso, com esse novelo novo que chegar, vai ser o suficiente. Pedir, né, que venha pedir a mesma tonalidade, mesmo que seja lote diferente, não vai aqui dar muita alteração, não, tá? Então, aí, assim que chegar, eu já dou continuidade aqui a essa capa. E aí, eu ia comprar aqui na minha cidade mesmo, né? Mesmo o fio sendo mais caro, mas nos armarinhos eu não consegui contato com um armarinho, e os outros dois que eu consegui contato, um não vende mais e o outro não tinha, né? O laranja. Mas aí eu fui e comprei um cone normal, né, do barbante laranja, porque que agora a minha intenção é, com o que sobrar daqui, fazer um novo jogo, tá? Eu sei que vai ser aí o suficiente para fazer um novo jogo, porque sempre sempre me dá aí uma sobrinha. Aí eu comprei dois cones. Laranja, que não é uma cor que sai muito, mas nesse caso foi aí uma alternativa que eu tive para sair logo. E aqui na minha cidade, ele está custando R$ 24,07. Sendo bem sincera, eu achei bem caro, tá? E é o preço só do barbante. Não teve frete nem nada, que foi meu esposo que passou e comprou para mim. Então, assim, eu achei bem caro, né? Na internet ele tá aí por volta de R$ 17, quando não pega alguma promoção nem nada. E aí, né, uma boa diferença de 17 para 24, né? Então, assim, no final das contas, não compensa comprar aqui na minha cidade, tá? Aí, vou aguardar chegar esse peludinho, faço aqui essa capa, finalizo a capa, né? E vou iniciar aqui um novo jogo, tá? E aí, tenho aqui ainda esse laranja, né? É o suficiente aqui para fazer esse jogo. E aí depois eu vou estar vendo aqui o que eu vou estar fazendo com a sobrinha. A depender da quantidade, eu ainda tenho aqui o multicolor, né? Que eu fiz a flor. E tenho aqui esse outro. Eu acho que eu vou estar usando esse outro multicolor para fazer as flores do novo jogo. E aqui, a depender da quantidade que sobrar, eu vou estar fazendo um porta-papel higiênico para estar ofertando aí a ela, né? Caso ela tenha interesse. Aí, vou utilizar esse aqui, né? Que é o multicolor que eu fiz o jogo dela todo. Eu ainda tenho um pouco desse multicolor verde também, tá? E aí eu acredito que seja suficiente para passar aqui nas flores aqui pro porta papel higiênico, né? Caso a sobra aqui seja suficiente. Então aí por enquanto tá assim aqui essa outra produção, né? Tô aguardando chegar para dar continuidade. E aí eu acho que logo depois que eu finalizar, eu já pego esse outro para estar fazendo, que aí eu já tenho logo também em oferta, né? Esse mesmo jogo, porque normalmente aqui as clientes gostam do que já está sendo produzido, do que já está sendo vendido, e aí acontece bastante aqui de eu fazer uma peça, né, para encomenda ou a pronta entrega, e muitas das vezes essa peça ser vendida e depois eu ter clientes atrás dessa mesma peça, tá? E aí agora aqui vamos para a terceira produção, que tá também aqui em andamento, mas no caso essa é a que eu tô fazendo no momento, tá? Eu recebi uma encomenda de uma passadeira e uma capa de botijão. A capa do botijão, ela já tá 98% pronta. Eu vou estar fazendo aqui a aplicação de uma flor
e tá faltando aqui um acabamento em ponto baixo ou picô, aqui eu ainda vou decidir o que eu vou fazer aqui nessa parte. Mas o restante já tá todo finalizado. E aí agora tá faltando somente fazer a flor, tá? E aí a passadeira, ela é a passadeira no modelo Lane. Tá faltando aqui fazer somente os picôs. Como ainda me sobrou uma quantidade razoável aqui do fio que eu utilizei para fazer a passadeira, eu vou estar fazendo aqui também um par de tapete, né, para estar ofertando aqui, junto com essa passadeira, a minha cliente, tá? Então, assim, se ela quiser, tudo bem. Se ela não quiser, pelo menos eu não vou acumular sobra, tá? Então, aí eu já aproveitei aqui e vou estar fazendo esses tapetes, tá? Eu ainda tenho aqui o cinza. Aqui é o mesmo fio, tá? Do mesmo cone. É porque eu tinha passado aqui essa bola na passadeira. E aí, depois eu precisei desmanchar, porque eu vi a necessidade de aumentar uma carreira. Então, e para não estar fazendo emenda, eu optei por deixar essa bolinha de lado, né? E fiz ali utilizando o fio do cone. Então, aqui essa quantidade é o suficiente para fazer a flor que eu preciso e também o bico dos tapetes, tá? O picô eu vou entrar aqui com preto. Aí, eu vou estar utilizando aqui esse preto da Crochética, que ele tá muito fino, e aí eu não gostei dele, não me senti confiante para fazer tapete com ele, tá? Então, aqui eu utilizei ele, era 1 quilo fechado, eu utilizei ele na capa do botijão, utilizei ele, e vou estar utilizando ele para fazer o picô nos tapetes. Eu acredito que aqui não será suficiente, né, para fazer picô, mas se for, eu vou estar dando prioridade aqui a ele, que aí pelo menos não vai ficar uma sobrinha diferente, né? Então, já acabo logo aqui com esse cone todo. Aí, mais primeiro, eu vou fazer aqui os tapetes, e aí, se sobrar, eu faço o picô, tá? Bom, e aí, eu tenho aqui também essa base aqui para passadeira, que era que eu ia fazer, só que como ele tá bem mais grosso e o preto eles estão mais finos, eu preferi deixar ele de lado. E depois eu vou estar fazendo um novo kit passadeira com a outra cor. Provavelmente eu vou estar fazendo aqui com vermelho ou com rosa, tá? Eu vou estar vendo. E aí, ele é esse daqui. Esse fio é da Crochética, ele tem 7 fios, ele tá muito mais grosso do que o preto. O preto tem 6. Eu vou até perguntar ao Ricardo qual é a diferença, né? O porquê que um tem 7 fios e outro tem 6. E para saber, né, se no caso assim é a questão da formulação nova que vem falando no rótulo, que eu sinceramente eu ainda não procurei saber sobre isso. Mas aqui no rótulo fala que tem agora, que é agora com a nova formulação, tá? E aí, não sei se é essa a diferença, tá? Então, alguns fios que eu já abri, eu abri ao total aqui de 5 cores. Das 5 cores que eu abri, 3 estão mais grossas e tem 7 fios. E 2 tem 6 fios e tá mais fina. Então, assim, no caso desse cinza, do areia e do vermelho, eles têm 7 fios e estão mais grossos. E eu abri também o preto e o pink, ele tem 6 fios e estão mais finos. Aí não essa, né, foi a primeira diferença que eu vi, tá? Então, assim, eu vou procurar saber direitinho do Ricardo e aí, em um próximo vídeo que eu estiver utilizando eles, eu comento se eu obtive uma resposta ou não, tá? Bom, então, enfim, é isso. Eu agora vou estar dando continuidade aqui às minhas produções e aí nos próximos vídeos você vai estar vendo aí o resultado de cada produção, tá? Né? Era só mesmo para não ficar sem vídeo aqui no canal, para mim deixar aí você por dentro do que é que tá acontecendo aqui no ateliê esses dias, e é por isso também, né, que não teve aí nenhum vídeo de produção, justamente porque eu tô com essas 3 produções, tô com essas 3 produções paradas aqui, né, por enquanto. Então, eu vou tá dando aqui continuidade a esse kit cozinha aqui, tá bom?
Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva para estar me ajudando no crescimento do canal. Beijo, beijo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.